dar um contexto histórico, assim, muito rápido, mas é legal da gente ver, assim, porque o laser, agora não tanto, não sinto tanta resistência, mas ainda um pouco, né? Assim, hoje a gente fala do laser muito para amamentação, acho que hoje em dia ninguém tem coragem de não orientar um laser numa fissura mamária. Mas para algumas outras coisas a gente ainda tem bastante resistência, assim, principalmente para a parte, por exemplo, respiratória. E aí eu quis trazer até um contexto do uso da luz, né? Que foi quando a gente descobriu a fototerapia, literalmente. E é muito interessante de ver que foi sem querer, inclusive, com ela que levava os bebês para passear. E aí começou, então, o banho de luz e era algo né, na época muito assim, muito novo, muito. Nossa, e aí as pessoas achavam meio estranho. E hoje em dia a gente não consegue nem pensar, né, em a gente não ter uma fototerapia. Então, eu acho que tudo que é novo, muitas vezes dá essa assustada, ou eu tenho essa, né, hoje em dia a gente trabalha muito com evidência científica mesmo, e o laser tá nesse momento de realmente a gente crescer cada vez mais, e a gente já tem, vou mostrar para vocês uma coisa muito robusta da segurança, do mecanismo de ação, mas na pediatria a gente ainda tá realmente aos poucos, né? Mas é interessante saber que a gente usa luz, né? Então, realmente poder usar a luz de diversas formas, né? E agora especificamente, né, o laser, né, que é nada mais é do que realmente essa amplificação da luz, né? E a gente tem essa que eles falam, né, emissão estimulada de radiação, que é literalmente o nome do laser, né? A gente tem tantas aplicações, né? E não só na pediatria, mas enfim, agora é um monte, né? Estética, pós-operatório. E é interessante a gente diferenciar um pouco, porque às vezes ainda existe uma confusão, que a gente tem o laser de alta intensidade, que é usado o laser para corte, por exemplo, em cirurgia, e o laser de baixa intensidade. Que é o que a gente vai falar aqui, tá? Então, a gente não vai falar sobre laser de alta intensidade, que é uma outra coisa. A gente vai falar do laser de baixa intensidade. E é legal que quando a gente vai pensar, né, na questão do laser, a gente sempre fala em fotobiomodulação, né? Porque a foto vem da luz, né? Que a gente está usando a luz de diversas formas. Hoje a gente usa a luz de diversas formas, luz do sol, luz da fototerapia, né? Então o laser tem essa questão de usar a luz, aplicando num tecido vivo, né? Na vida bio, e modulando, que isso que é o mais legal. Porque muita gente, opa, tem um pouquinho de receio. Deixa eu só voltar aqui que tá pulando, peraí. Bom, tudo bem. Muita gente tem um pouco de receio de do laser ele mudar, né, dele causar alguma questão. Eu vou mostrar para vocês que o laser de baixa intensidade, ele não tem esse poder. E aí a gente, primeira coisa, quando a gente pensa em laser de baixa, né, intensidade, a gente entende que hoje o que a gente viu que tem maior resposta terapêutica é a luz vermelha e a luz infravermelha. Se vocês verem, assim, já tem bastante, cromoterapia, vários tipos de luz, uso de LED, inclusive, LED terapia, tá? Também outros tipos de uso da luz. O que a gente tem do aparelho, né, que hoje a gente aplica, que vocês já devem ter visto, a gente utiliza essas duas luzes, tá? Então é coisa simples assim, né, quando a gente vai. E por que que isso é interessante da gente entender? Ah, Bela, por que você está dando toda essa introdução? Porque a gente já vai tirando algumas dúvidas, a gente já vai entendendo, por exemplo, essa questão do medo de muita gente aplicar e ter uma mutação, de ter alguma questão ah, de interferir nas células, né? A parte, vai dar câncer, ou não pode aplicar, né? E aí, quando a gente vai ver aqui, o laser infravermelho e a luz vermelha, né? A luz infravermelha e a luz vermelha, ela é uma radiação não ionizante. Olha só que interessante, diferente do raio-x, né, por exemplo, que já é uma radiação ionizante. E aqui também já tem uma outra informação que eu vou mostrar depois para vocês, a luz visível e a luz não visível, né? Então, o que que acontece? Uma radiação não ionizante, ela não tem energia suficiente para a gente alterar, né? Então, a ionizante, a gente tem uma energia suficiente para a gente, né, de remover os elétrons dos átomos e, consequentemente, a gente ter alguma alteração nisso. Aqui,
não tem essa força, ela é não ionizante, não tem essa energia. E aqui a gente já se sente muito seguro, porque quando a gente, principalmente quando a gente pensa em criança, a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? Quando a gente entende que é uma, né, uma luz, uma energia não ionizante, a gente já vai ficando um pouco mais tranquilo quando a gente vai pensar em aplicar em todo mundo, mas principalmente em criança, que a gente não está fazendo nenhuma mutação aqui, tá? E por isso que a gente já vai ganhando mais tranquilidade de que é sim uma forma muito segura de aplicar, é muito difícil. Antes existia uma brincadeira, agora a gente ainda tem algumas ponderações, mas falam assim que o laser é o pior, a pior coisa que pode acontecer é não funcionar. Hoje a gente tem o que a gente fala das lesões térmicas, um estresse de aplicação, mas realmente assim não existe nenhuma coisa muito grave que pode acontecer. Claro que a gente tem que é isso, né? Usar com moderação, vou falar tudo, mas não tem nada que realmente, não vai ter mutação, não vai ter nada, e a gente pode se sentir muito seguro com isso, porque não tem energia suficiente. Ele só vai modular o que a gente já faz no nosso corpo. Vai ficar um pouquinho mais claro, tá? E aí, Bela, por que que então a gente não usa a luz violeta, a luz azul, verde, enfim? Por conta do comprimento de onda e a capacidade de penetração. Entendendo que a gente está atuando com pele, mas também a gente pode atuar com tecidos mais profundos para regeneração, para modular a inflamação e até para analgesia, né? Pensando em inervação, por exemplo, é mais profundo. Quem que tá mais, qual dos tipos das, né, das luzes que tem maior penetração aqui, ó, dá pra ver meio fraquinho? A vermelha. Então, opa, vamos usar a que tem maior penetração, né? E a infravermelha ainda viria mais profundo, por isso que a gente usa a infravermelha para tecidos mais profundos, né? Então, beleza, escolhemos essas duas luzes para a gente atuar, para a gente conseguir aplicar. Bah, ela tem, tem tratamento, eu já vi tratamento com luz violeta, sim, mas é mais superficial, né? Não vai aqui. Então, a gente acaba usando, porque aqui também pega superficial, mas também pode ir mais profundo, né? Tá dando uns erros aqui na minha apresentação que tá pulando os slides. Peraí, gente. E aí, o que que é interessante? Aqui a gente consegue ver, por exemplo, que a luz. Olha lá, o Canva tá me trollando aqui. A luz vermelha, ela é visível, mas a luz infravermelha, ela não é visível. Então, vocês vão ver na hora que vocês forem aplicar laser, quem já aplica sabe, a luz infravermelha, ela é bem fraquinha, porque ela é uma luz guia. A gente não é uma luz visível. O aparelho que coloca para ser uma luz guia, para saber que tá ligado, né? Porque a gente tem que, bom, primeiro saber onde a gente está aplicando e também ter uma atenção para não ir no olho, tudo. Mas a gente não veria a luz infravermelha. Já a luz vermelha, quando vocês vão aplicar, principalmente às vezes a gente aplica em região, né, de face, quando é quadros respiratórios, por exemplo, ela já até às vezes dói, assim, porque ela é uma luz bem forte, porque ela é uma luz visível, né? Então a gente vai entendendo algumas coisas.